Olá, juniores, a paz do Senhor a todos, papai, a mamãe, todos que estão aí na sua casa assistindo essa videoaula. Mais uma, né? Por enquanto, nós temos que fazer assim, né? Esperamos em Deus que em breve a gente possa estar junto, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês mais dessa vez para estudarmos mais uma lição da nossa revista. Vocês sabem que a nossa revista é nova, né? É o Detetive Júnior 8, que são experiências da Bíblia. Uma revista super legal, viu? A de vocês está guardada lá na igreja. Vocês vão amar essa revista. E a gente está aprendendo sobre as experiências que o povo de Deus teve. Estão registradas na palavra de Deus. E antes da gente começar a ler a lição, estudar a lição, eu queria falar um pouquinho sobre os estudos que a gente vai ter nessa revista. E esses estudos, eles estão baseados em 2 livros da Bíblia, que é chamado de livros poéticos, que é o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Eu creio que vocês conhecem alguns salmos, já leram o livro de Provérbios, né? E a gente sabe que esses livros, eles têm características especiais, né? Em Salmos, o homem fala livremente a Deus sobre as suas experiências. Os Salmos é feito de orações, é feito de poesia, de poemas que o povo hebreu fazia para adoração ao Senhor, né? E eles contam lá, tem lamentos, tem situações difíceis, e em qualquer circunstância o salmista busca Deus na vida dele, né? E o livro de Provérbios é um livro divertido, ele é cheio de imaginação, né? O autor de Provérbios, ele trata diretamente sobre temas do nosso dia a dia. Quem não tem perguntas sobre casamento, relacionamentos, verdade, mentira, corrupção, criação de filhos, trabalho, política, amigos? Então o livro de Provérbios trata de tudo isso. Então as nossas lições dessa revista, da 1 a 10, nós vamos estudar sobre os Salmos. E da 11 a 16, a gente vai estudar sobre o livro de Provérbios. Quem escreveu o livro de Provérbios? Você sabe? Se você respondeu Salomão, acertou. Então, Salomão era um rei muito sábio, né? Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu essa sabedoria para ele. Então, tem muita coisa boa lá. E Salomão era filho de quem? De Davi. Muito bem, se você respondeu também. Filho de Davi. E Davi foi um rei muito bom. Vocês aprenderam com a tia Cláudia na semana passada, né? Que Davi era um homem que obedecia a Deus, era um homem que orava a Deus, era um homem que era amigo de Deus. E ele escreveu muitos salmos. Vocês sabem quantos salmos Davi escreveu? Se você não sabe, você vai saber agora. Davi escreveu 50% dos salmos. Ele escreveu 73 salmos. Por que 50%, tia Miriam? Porque os salmos têm 150 capítulos. Metade é 75. Olha lá. Quase ele chegou lá, né? Escreveu 73 salmos. Então, até a investigação 10, nós vamos estudar alguns salmos. O que a maioria foi de Davi. Tivemos outros escritores de salmos também. Então, eu queria passar para vocês algumas curiosidades desse livro, né? Tão bacana que é o livro de Salmos. Nós sabemos que o livro de Salmos se encontra no meio da Bíblia. Você já aprendeu isso? Que quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, você abre no meio, você vai cair no livro de Salmos, né? E eu queria falar de 3 salmos, antes da gente entrar na nossa lição, que são muito importantes, que é o meio da Bíblia, que é o Salmo 117, 118 e 119. Então, o Salmo 117, por que ele é importante? Porque ele é o menor capítulo que a Bíblia tem. Ele só tem 2 versículos, que é o Salmo 117. Sendo esse menor salmo, ele resume tudo o que tem nos salmos. Olha só que bonito que é esse salmo. Louvem a Deus todas as nações.
que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Olha que salmo, já lemos um salmo da Bíblia, que é o 117. Então esse salmo fala o quê? Sobre louvores, que a gente deve louvar a Deus, não só de vez em quando, mas sempre, né? E não é só nós, os brasileiros, mas todas as nações, todos os países. Então o salmista nos convida a sempre louvar o Senhor. Por que louvar o Senhor? Porque o nosso Senhor Deus é onipotente, onisciente e onipresente, né? O seu amor por nós é muito forte e a sua fidelidade dura para sempre. Então, o título dos Salmos está resumido aqui nesse Salmo. E por que o Salmo 118 é importante também? Porque existe um versículo aqui na Bíblia, que é o Salmo 118, versículo 8, que é o versículo central da Bíblia. Então, para vocês entenderem melhor, toda a Bíblia tem 1189 versículos. Então, 594 versículos para lá e 594 versículos para cá, nós vamos ter um versículo central, porque 1189 é um número ímpar. Então, esse versículo central é o Salmo 118, versículo 8. Vamos ler lá? Diz assim: é melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos, do que depender dos homens. Olha só o que o salmista nos diz. Deus está no centro da sua palavra. E ele diz para nós, é melhor confiar em mim. Então nós temos que confiar no homem do que confiar em Deus do que no homem. Ainda mais nesses dias difíceis, né, gente? Como tá difícil de a gente acreditar nas notícias, em tanta coisa que os homens falam, né? É melhor a gente buscar conselho, aqui, na palavra de Deus e confiar em Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. É o livro que tem o maior capítulo de toda a palavra de Deus, que é o Salmo 119. Quantos versículos tem o Salmo 119? Quem sabe? Tem 176 versículos. Você já leu o Salmo 119 todo? Será que se leu? Será? Pergunta aí. Cutuca aí seu pai e sua mãe. Será que eles já leram o Salmo 119 todinho? Então, eu acredito que sim. E o que diz o Salmo 119? Tantos versículos. Eles falam sobre a gente ter um amor pela palavra de Deus. Para a gente é um elogio à lei de Deus. Lei de Deus, mandamentos de Deus, estatutos de Deus, tudo fala sobre a palavra de Deus. E quando a gente lê esse salmo, a gente aprende a amar muito mais a palavra de Deus. A gente gostar de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, eu queria encerrar essa parte de introdução lançando um desafio para vocês. Um desafio para sua família. Que tal se vocês, eu, minha filha que está aqui, a tia Cláudia, a família dela, a gente lê o Salmo 119 juntos? Vamos? A gente pode ler, eu fiz uma continha aqui, e fica bem fácil da gente ler esse salmo. A gente pode ler 6 versículos por dia. 6 versículos por dia, e em um mês a gente vai estar lendo todo o salmo. Vamos começar juntos? Vamos começar dia 20, segunda-feira? Né? Segunda-feira, um dia bom assim pra gente começar, né? E número 20, fácil. Até 20 de maio a gente já vai ter lido todo esse salmo. Você topa esse desafio? Se você topar, fala aí com a sua mamãe, seu papai, tia, avó, que vai ler com você. Põe um joinha lá no nosso grupo, tá? No grupo dos kids, pra gente, na IBD Kids, que a gente tem esse grupo, né? Aí põe um joinha lá e fala assim, joia, tia Mia, Salmo 119. Nós vamos ler, né? E juntos. E aí a gente começa segunda-feira, dia 20, a ler esse salmo. Qualquer hora do dia. Você separa lá. E eu vou dar mais uma dica para o estudo ficar melhor ainda. Anota num caderninho ou numa caderneta. Pega uma agendinha velha que você tem aí. Ou pega umas folhas de papel e grampeia. E começa a escrever
desses 6 em 6, qual o versículo que você mais gostou? Qual o versículo que falou o seu coração, assim? Você falou, puxa vida, esse versículo aqui eu gostei demais, né? Escolhe alguns versículos dessa leitura que você vai fazer no primeiro dia, ou do segundo dia, ou do terceiro dia, ou de todos os dias, escolhe um versículo, né? E vai anotando. Ah, é o versículo tal, eu gostei. Olha, eu gostei muito do versículo 1, que o versículo 1 fala, felizes os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Olha, feliz é esse. Esse sou eu sou feliz, porque eu não posso ser acusado de nada, porque eu vivo de acordo com a lei de Deus, né? Então esse versículo falou muito comigo. Eu vou anotar lá, versículo 1. Ah, eu gostei do versículo 17. Ah, eu gostei do 165. Não importa, escreve só o versículo que você gostou. Legal, né? Aí, quando a gente se encontrar, a gente troca essas informações. Eu vou falar os que eu mais gostei, você vai falar o que você mais gostou, a tia Cláudia vai falar o que você mais gostou. E a gente não lembra de todos, né? Por isso que a gente tem que escrever. E vocês vão ver, gente, que durante esse mês, vocês vão pegar um amor pela palavra de Deus, que não vai ter um dia que você vai falar assim, não vou dormir mais sem ler a palavra de Deus. Você vai gostar de ler a palavra de Deus, porque é maravilhoso o que esse salmo pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos lá, então? Então, agora a gente vai entrar na nossa aula. Amém? Então, eu gostaria de fazer com vocês uma oração. Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença. Fala conosco, Senhor, ó Pai, e ajuda-nos a entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa estar agora nos ensinando, tanto na casa dos juniores, junto com seus familiares, como comigo aqui, Senhor, ó Pai. Que Tu nos ensine, Senhor, ó Pai, a Tua palavra, que é a verdade e que nos liberta, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje a aula, o título da nossa aula, você vai ver aqui, né? Que é falar, falar e falar. Entenderam por que eu tô falando faz tempo? Quem que não gosta de falar, não é? O importante não é a quantidade de palavras que a gente fala, mas sim a qualidade do que a gente fala, né? Então hoje vai ser falar, falar e falar. Mas falar o quê, né? E o versículo que nós temos para decorar, que vai da lição 1 à lição 4, veja bem, para você decorar, é em Salmos, que é o primeiro salmo, o Salmo 1, versículo 1, que diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vai ver aqui esse versículo e você vai gravar na sua mente. Então, todos os dias, fale esse versículo, tá? Que a gente é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E nem imita os pecadores, né? Mas nem se assenta na roda daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que não querem saber de andar com Deus, tá bom? Então, decore esse versículo aí. Você tem 4 lições para você decorar esse versículo. Ok? E falando em falar, falar e falar, nós vamos ao nosso mistério. O mistério de hoje é esse. O que posso falar? O que desabafar? Quem vai ouvir? Quem vai ajudar? Olha quanta pergunta, né? E durante a aula a gente vai responder essas questões. Então, eu queria te perguntar, você gosta de falar bastante? É do tipo tagarela ou você prefere ficar quietinho, ouvindo? Né? Cada um tem uma personalidade. Vocês já perceberam que eu gosto muito de falar, né? É bom ter um amigo, né, gente? Pra gente falar, discutir as coisas, né? Pra desabafar. E tem amigos que são bem verdadeiros. A gente pode falar tudo pra ele, né? Até o que a gente gosta, o que não gosta, quando a gente tá chateado. Então a gente vai aprender a ver isso nessa lição. Com quem que a gente pode falar? Será que é com todo mundo eu posso falar tudo? Tudo que eu quero falar, eu posso conversar com todo mundo? Ou só com aquelas pessoas que é meus amigos mesmo? E quem será que é um amigo verdadeiro que eu posso contar tudo? Quando nós temos um amigo assim,
a gente pode falar não só coisas boas, mas a gente pode também falar coisas ruins, né? Coisas que acontecem com a gente, né? Quando a gente tá bravo, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá confuso, né? É bom ter alguém que entenda a gente, que veja por que a gente tá passando por aquilo, né? Você tem um amigo assim? Ou uma amiga assim? Né? Então hoje nós vamos descobrir algo muito importante sobre um amigo. E a pista 1 está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo de 9 a 13. Nós vamos falar de uma figura chamada Ana, de uma personagem da Bíblia chamada Ana, né? E a história dela está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 11 e diante, que diz assim, 9 em diante, para a gente entender melhor. Ana pede a Deus um filho. Então, diz assim, que certa vez eles estavam em Siló, quer dizer, Ana e o seu marido Eucana. E Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada, que era o tabernáculo. O tabernáculo ainda não havia sido desmontado. E eles trouxeram lá do deserto, vocês lembram do tabernáculo? E aí ele estava montado em Siló, que era uma cidade onde ficava o sacerdote e as pessoas que criam em Deus iam lá buscar a Deus, orar e oferecer os seus sacrifícios. E Ana se levantou aflita e chorando muito, ela orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante muito tempo ali. E Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se moviam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Então nós vemos aí essa parte que Ana orou pedindo um filho. Então, o que ela sentia? Muito infeliz. E onde ela estava? Lá no tabernáculo, né? Que era a tenda sagrada. Era a igreja daquela época, né? E como ela falava com Deus? Ela orava em silêncio. Em silêncio, apenas a sua boca se movia. Depois, se você continuar lendo o texto, que você pode continuar aí na sua casa, você vai ver que Eli pergunta para ela, por que você tomou vinho, né? Porque eu tô te achando bêbada, porque você só mexe a boca e chora muito, né? E ela explicou para ele, ela falou, não, sacerdote Eli, estou aqui pedindo uma bênção muito especial para Deus. E eu tenho certeza que ele vai me ouvir, né? Então ela fez essa oração em silêncio. Foi a maneira que ela buscou a Deus, né? Em silêncio. Agora vamos conhecer uma outra personagem da Bíblia que também buscou a Deus, mas de uma maneira diferente de Ana. Lucas capítulo 1, versículo de 39 a 47. Essa personagem é Maria, a mãe de Jesus. Ela vai visitar a sua prima Isabel. Lembram Isabel? Que era mãe de João Batista. Aí diz assim, alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer
algo que o Senhor lhe disse. Aí, aqui está escrito na minha Bíblia, a canção de Maria. Ela começou a entoar uma canção ao Senhor. E Maria disse aqui no versículo 46, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. E ainda ela fala mais umas outras coisas, que também você pode ler aí, o restante do Cântico de Maria, que vai até o versículo 55. Então, olha só como Maria adorou ao Senhor, porque ele estava dando a ela esse privilégio de ser a mãe do Senhor Jesus. As duas estavam grávidas, né? E Maria, então, quando ouviu Isabel elogiar ela engrandeceu, não ela mesma, porque estava grávida, né? Mas ela falou, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Ela elogiou o Senhor Deus, né? Todo-Poderoso. Ela falou, o meu espírito está alegre. E ela começou a cantar. Não sei se ela cantou assim, dançando, ou se ela cantou levantando as mãos. Não importa, né? Eu sei que ela exaltou o Senhor, ela cantou. Olha só, né? Agradecendo a Deus por Deus ter escolhido ela para trazer Jesus ao mundo, que é o nosso Salvador, Senhor e Salvador. Vejam, duas maneiras diferentes, né? Mas a gente vai conhecer um terceiro e último personagem que buscou a Deus também uma hora de necessidade. E esse texto está lá em Salmos. Olha lá, nós voltamos para Salmos. Quem é que escreveu a maioria dos salmos que a gente aprendeu? Foi Davi, né? Lembra Davi? Então nós vamos no Salmo 35, ver o versículo de 1 a 3. Salmo 35, vamos lá. Versículo de 1 a 3. Aqui se intitula na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, oração pedindo ajuda de Deus. Salmo de Davi. Ele diz assim, os 3 primeiros versículos, tá? Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que tu vais me salvar. Olha só, ele pede para Deus vir ajudar ele com material de guerra. Por quê? Ele estava sendo perseguido por seus inimigos. E os seus inimigos queriam pegar ele e matar ele. Então ele vai e desabafa diante de Deus, né? Para Deus vir ajudar ele. E no versículo 22 a 24, desse mesmo salmo, ele diz assim, mas tu, ó Senhor Deus, tem visto isso? Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo. Por isso declara que eu estou inocente. Ó Deus meu, não deixes que meus inimigos se alegrem à minha custa. Então, veja que Davi estava muito angustiado, ele estava muito irritado, ele estava com raiva, ele estava muito magoado, porque ele achava que ele ia morrer. Então ele pensava assim, será que Deus está dormindo? Deixa eu falar para ele acordar. Será que Deus não está fazendo nada? Será que Deus ele está em silêncio? Ele não vem me socorrer, ele não vem me aliviar. E vocês acham que depois dessa oração, Deus não ouviu a oração dele? Ouviu. Foi e ajudou ele. Ele sentiu alegria depois dessa oração de desabafo, né? Falando até coisas que não devia, mas ele estava com muita raiva. Mas ele sabia que Deus estava ouvindo ele, né? Porque Deus conhece todos os nossos sentimentos. Não adianta a gente esconder que Deus sabe como nós nos sentimos algumas vezes, né? Então, no versículo 18, aqui, ele diz uma coisa muito interessante desse mesmo capítulo. Deixa eu ver aqui. 17. Ele diz assim, Senhor, até quando ficarás apenas olhando?
livra-me dos ataques deles, salva a minha vida desses leões. Então, olha só, ele estava pedindo, desesperado, a ajuda de Deus. E Deus, então, ouviu ele. Então, quem está orando nesse texto? Davi. Por que ele orava? Para pedir ajuda, para também reclamar, para também desabafar, né? E como ele se sentia? Ele estava muito infeliz. E o que ele dizia a Deus? Ele dizia que estava sofrendo injustiças, que contavam mentiras sobre ele, né? E que ele estava sendo prejudicado por isso. Então ele pediu para Deus vir logo ajudar ele, que Deus estava demorando. Então foi um desabafo. Gente, a gente sabe que Davi era amigo de Deus. E quando ele estava feliz, ele cantava. Olha quantos salmos ele escreveu. Ele tocava, ele fazia poemas para Deus, ele adorava o Senhor. Mas também, quando ele estava triste, ele chorava na presença do Senhor. Ele reclamava, ele esperneava, ele dizia que estava com raiva. Mas ele sempre dizia que amava a Deus e que esperava a ajuda de Deus. Então, gente, para concluir a lição, nós também devemos conversar com Deus. Muitas vezes acostumamos a falar com Deus quando nós acordamos, nas refeições só, né? Antes de dormir, e achamos que está muito bom. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? A gente ora só quando a gente vai comer, quando vai dormir. Mas eu queria dizer para você que Deus é o nosso grande amigo. E nós podemos falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, e dizer-lhe exatamente o que nós estamos sentindo, né? Do que nós precisamos. Você também pode dizer-lhe, por exemplo, Senhor, eu estou com muita raiva, sentindo vontade de me vingar, né? Mas me ajuda a fazer o que é certo. O que o Senhor quer que eu faça? Certamente Deus vai ouvir a sua oração, vai entender e vai ajudar você. E assim você vai ser cada vez mais amigo de Deus. Pode ter certeza, não existe amigo melhor. Tá? Vamos ouvir um pedacinho de uma música do Adhemar de Campos que fala exatamente isso. Presta atenção na letra. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom. E agora a gente vai para o nosso registro, né? A resposta do nosso mistério. Lembram do mistério? O que posso falar? O que posso desabafar? Quem vai me ouvir? Quem vai me ajudar? A resposta é: podemos falar e desabafar com Deus, pois Ele nos ouve e é Ele que nos ajuda. Essa é a resposta, tá? Vou deixar mais um versículo bem grande. Na verdade, é um versículo bem pequenininho que você vai decorar agora. Pode ter certeza. Que diz assim: orai sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Quer dizer, ore sempre. A qualquer momento, em qualquer lugar, no supermercado, na escola, no carro. Sempre está em comunhão com Deus. Sempre orando a Deus, né? Falar sempre com Deus através da oração. Lembre-se isso. Eu sempre guardei isso na minha cabeça. Uma frase que diz assim: se você quer ouvir a Deus, leia a Bíblia.
Se você quer falar com Deus, ore. Então, fala com Deus, ore a Deus. E se você quer ouvir a Deus, o que Ele vai te responder? Leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia, vai para o seu cantinho e vai ler as Escrituras. Olha quantos salmos tem para você ler. 150 salmos. E você vai gostar muito. Agora a gente vai ler o Salmo 119. Não esquece, hein? Dia 20 a gente começa. Tá bom? Então, gente, foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a crescer na fé, porque essa aula me ajudou muito na minha vida espiritual. E eu quero praticar isso. Espero que você aí em casa, junto com a sua família, pratique também a palavra de Deus. Isso vai deixar a gente cada dia mais feliz. Amém? Então, um beijão no coração de vocês. Espero que logo a gente fique, né? Juntinhos, a gente possa se abraçar e compartilhar todas as bênçãos que Deus está nos dando nessa época de quarentena. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Até mais.